Então, dando continuidade à sessão 15.6, a gente avança agora a falar sobre o pêndulo físico. Então, ao contrário do pêndulo simples, um pêndulo real, que também é chamado de pêndulo físico, né? Ele pode ter uma certa distribuição que é mais complicada de massa. Então, na vez de você ter uma massa pontual, agora você pode ter ali um bastão ou um pêndulo que é muito mais complexo. A questão que a gente quer estudar aqui é se o pêndulo físico, assim como a gente acabou de constatar para o pêndulo simples, ele também executa o movimento harmônico simples. E novamente, né, se sim, qual é o período de oscilação desse pêndulo físico? Então, vamos inserir aqui para começar a figura de um pêndulo físico aqui. Então, como é que a gente vai estudar esse pêndulo físico? Então, a ideia, como a gente sempre trabalha, né, com corpos rígidos, é pegar um elemento de massa, no caso aqui, um elemento arbitrário MI, e estudar a dinâmica desse elemento de massa. E depois, então, estender isso aí para uma somatória de todos esses elementos de massa, de forma, então, a calcular a resultante, né, para o pêndulo físico como um todo. Então, vamos só completar nosso desenho aqui. Esse elemento de massa está aqui numa posição arbitrária aqui, que a gente vai chamar de RI. Ele tem aqui uma certa abertura θ em relação ao eixo. E a nossa ideia é fazer um estudo inicial em torno desse MI aqui. Bom, a aceleração angular de cada um desses elementos de massa MI, ela pode ser calculada da mesma maneira que no caso do pêndulo simples. Então a gente sabe, agora eu vou trabalhar vetorialmente, que faz mais sentido aqui, que o torque nada mais é do que a força gravitacional, produto vetorial com o meu braço. Aqui está a minha força gravitacional, perpendicular. Então a gente tem um vetor F de G, isso aqui não é vezes G não, isso aqui é um índice, tá? Fg é a força gravitacional, produto vetorial com o meu braço. E isso aqui é igual ao momento de inércia vezes a minha aceleração angular. Então você percebe que a brincadeira começa sempre assim, o torque relacionado com a força vezes o braço, relacionado com o momento de inércia vezes a aceleração. A aceleração alfa, ela é igual para todo e qualquer elemento de massa MI. Então, se esse elemento de massa desloca um ângulo θ em x segundos, todos os outros elementos de massa vão deslocar o mesmo ângulo θ no mesmo tempo, tá certo? Então, a aceleração é idêntica para todo e qualquer elemento de massa. O torque, em função desse elemento de massa, nada mais é do que MI vezes G. O G é a minha força gravitacional, que aponta para baixo aqui, né? É um vetor também, uma aceleração gravitacional, desculpa. Produto vetorial com RI. E isso aqui é igual, para esse elemento de massa aqui, o momento de inércia nada mais é do que MI, módulo de RI ao quadrado, que multiplica alfa. Simplesmente, agrupando o MI com o RI aqui, a gente pode também escrever o torque como sendo a gravidade, produto vetorial de MI, RI. Esse aqui é um escalar, né? Então eu posso multiplicar o escalar vezes G ou o escalar vezes R. Isso não muda o valor do produto vetorial. E isso aqui é igual a MI, RI ao quadrado vezes alfa. O que a gente precisa fazer para calcular o momento, o torque resultante, né, de todo o objeto, é fazer a soma de todos os elementos de massa MI. Então, somando todos os elementos de massa, eu tenho aqui uma somatória em I de G, produto vetorial, com MI, RI vetor, que por sua vez é igual, então, estou somando todos os elementos de massa, de MI, RI ao quadrado, vezes alfa. Isso aqui, então, nada mais é do que a somatória em I de G, produto vetorial dessa grandeza aqui, MI, RI, que é igual a somatória de todos os elementos MI que multiplica RI ao quadrado, nada mais é do que o meu momento de inércia, né? Isso aqui é a definição do momento de inércia de um corpo rígido. Esse cara aqui é o meu momento de inércia I. Então a gente tira que essa somatória aqui nada mais é do que I alfa. Agora, se você se atentar para esse termo aqui, você pode deduzir que ele está relacionado com a posição do centro de massa. A posição do centro de massa, por definição, se você se lembrar,
nada mais é do que a somatória em I de MI-RI dividido por Emão. O que implica, então, que a somatória em I, MI-RI, nada mais é do que Emão vezes a posição do centro de massa. Substituindo, então, esse termo aqui, a gente tira essa somatória. Veja que o G é constante, eu posso colocar ele para fora. Essa somatória pode agregar aqui no MI-RI, né? Porque o G é constante, é igual para todo e qualquer elemento do pêndulo. Então eu tenho daqui, finalmente, que G, produto vetorial com a massa, e essa massa aqui é a massa total. Então fica G, produto vetorial com a massa vezes a posição do centro de massa. Isso aqui é igual a I-alfa. Finalmente, fazendo agora o produto vetorial, a gente tira que menos Emão G, módulo da posição do centro de massa, que multiplica seno de θ. O seno de θ é o ângulo entre o G e a posição do centro de massa, tá certo? Então aqui a gente vamos dizer que o centro de massa esteja aqui, por exemplo. Então você tem um vetor aqui, que é o meu R do centro de massa. Tenho aqui a força gravitacional, então eu tenho um ângulo entre o R e o G. Esse seno de θ é exatamente o ângulo entre o R e o G. E isso então me dá que menos mg R do centro de massa vezes o seno de θ nada mais é do que I-alfa. E o alfa é a derivada segunda, né, do deslocamento angular. Então é d2θ dt2, ou seja, d2 θ de t dt2. E a gente chega aqui na nossa expressão que vai auxiliar na resolução. Novamente, a gente aproxima seno de θ de θ. Então, para amplitudes pequenas, seno de θ é aproximadamente igual a θ, o que implica, então, na equação diferencial que a gente já está acostumado, d2 θ de t dt2 é igual a menos mg, a posição do centro de massa, o módulo, né, dividido por I, vezes θ de t. Então, novamente, o pêndulo físico, assim como o pêndulo simples, ele também pode ser descrito por um movimento harmônico simples para pequenas amplitudes. E daqui a gente sabe que a frequência angular ao quadrado é igual a mg, módulo da distância aqui do centro de massa. Essa distância é do eixo, né, de rotação até o centro de massa. Aqui, ó, é a posição do centro de massa. Essa distância aqui, mensurada aqui em metros, é que está relacionado com a frequência angular. Então, ômega ao quadrado fica mg, a distância do centro de massa, dividido por I, de forma, então, se atentando que ômega vezes o período é igual a 2π, então daqui eu tiro que o período é igual a 2π sobre ômega, o ômega dá raiz, então, de I sobre mg, a distância do centro de massa. Está aqui, então, o meu período do pêndulo físico. Aqui vale algumas observações relevantes. Então, o período, apesar de ter explicitamente a massa aqui, ele não depende da massa, porque o momento de inércia também depende da massa. Então, a massa, em teoria, se cancela aqui. O período em si não vai depender da massa do pêndulo físico. Isso porque o I é proporcional, né? O momento de inércia é proporcional à massa, e a massa, ela se cancela. Então, o período não depende da massa. Além disso, o pêndulo físico, ele não vai oscilar se o ponto fixo que você colocar o seu eixo, né? Ou seja, se eu pegar esse meu eixo e deslocá-lo exatamente em cima do centro de massa, o que acontece é que esse R, então, vai a zero, e nesse caso, onde o R vai a zero, o período, então, tende a infinito, o que significa é que o pêndulo ele jamais vai chegar a completar uma oscilação. Ou seja, ele fica, de fato, parado, estacionário ali, não tem nenhum tipo de oscilação pertinente a esse movimento. Se você prender o eixo exatamente em cima do centro de massa. Finalmente, todo o pêndulo físico com um ponto fixo em O, que oscila com o período T, ele corresponde basicamente a um pêndulo simples de comprimento L0 e com período T. Então eu posso substituir esse pêndulo físico por um pêndulo simples, de forma que o pêndulo físico tem o mesmo período de oscilação que esse meu pêndulo simples.
O que eu preciso ajustar para isso ser equivalente é o comprimento do meu pêndulo simples. Porque, ó, se você se lembrar, ó, o pêndulo simples, o período era 2π raiz, aqui eu posso colocar i ainda, e aqui ficava mg, que multiplica L. Ou seja, substituindo o i do pêndulo simples por ml ao quadrado, fica 2π raiz de L sobre G. Esse é o período do pêndulo simples. E esse aqui é o período do pêndulo físico. Então imagina que eu tenho um pêndulo físico, eu vou lá e calculo o período dele. O período, como a gente já viu, não depende da massa. Vai depender do momento de inércia, vai depender da distância do centro de massa e vai depender da gravidade. Agora eu quero construir um pêndulo simples, de tal maneira que esse período aqui, do pêndulo físico, seja exatamente igual ao período do pêndulo simples. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajustar o L aqui. Eu consigo achar um certo L, um certo chamado L0 aqui, que eu posso chamar, de tal maneira que esse período fique exatamente igual ao período do meu pêndulo físico. Essa distância L0 aqui, que é o pêndulo, é a distância do pêndulo simples, né, cujo período é exatamente igual ao do pêndulo físico, ele é chamado de centro de oscilação do pêndulo físico. E isso, então, serve para você ter uma relação entre esse pêndulo simples e o pêndulo físico. Só para enfatizar, então. Então tá aqui, ó. Veja, eu tenho um pêndulo físico, o centro de massa está aqui. Esse cara oscila com um certo período. Agora eu vou pegar e vou ajustar um pêndulo simples. Aí eu tenho que achar uma certa distância L0, de tal maneira que o período desses pêndulos simples fica exatamente igual ao período desse pêndulo físico. Essa distância L0, que é a distância desse ponto P aqui, é chamado então de centro de oscilação. Então, esse ponto P é o centro de oscilação do meu pêndulo físico. E essa definição é relevante porque todo pêndulo físico você pode associar, né, a ele um pêndulo simples, cujo período de oscilação vai ser exatamente igual. Dado esse centro de oscilação, eu sei exatamente qual é o tamanho do meu fio aqui do pêndulo simples, de tal maneira que a oscilação desse vai ser exatamente igual a esse. Aí você pode perguntar, mas que massa que eu devo colocar no meu pêndulo simples? Não importa, qualquer massa, porque o período não depende da massa, certo? O período só vai depender do comprimento do fio e da força da gravidade. Obviamente que tudo que a gente está tratando aqui é sem dissipação, né? Sem atrito. A gente está considerando que a força de arrasto é zero, né? Então, se você colocar ali num ambiente real, você vai ter envolvidos ali termos de arrasto, né? Que isso vai mudar e etc. Mas numa situação ideal, você pode fazer isso aí. Bom, um dos estudos que você pode fazer com o pêndulo físico envolve a aceleração da gravidade. Então, ao a gente utilizar o pêndulo, ao invés da aceleração em queda livre, a gente tem uma maior precisão sobre o valor da gravidade. E é isso que a gente vai fazer na sequência. Então, medindo G. Então, a fim da gente estimar o valor da gravidade, a gente pode utilizar uma certa barra uniforme de comprimento L, exatamente como essa aqui em rosa, aqui do lado esquerdo. A gente põe essa barra suspensa aí por uma das extremidades e põe para ela oscilar com uma certa amplitude. O momento de inércia dessa barra, quando o eixo está preso bem nas extremidades, ela pode ser calculada e ela é igual a 1/3 de ml ao quadrado. Então aqui eu não vou me atentar a calcular o momento de inércia dela, mas ela pode ser calculada. Inclusive, se você souber do centro de massa, você pode calcular via o teorema dos eixos paralelos. Bom, o período, como a gente já calculou, ele é dado então por 2π raiz de i mg sobre a distância do centro de massa. Substituindo, então, o meu momento de inércia, a gente tira, vou levar ao quadrado também, que o período ao quadrado dessa barra, então, dessa barra aqui, nada mais é do que 4π ao quadrado, que multiplica i sobre mgl. Logo, a gravidade nada mais é do que 4π ao quadrado i sobre ml t ao quadrado. Substituindo o momento de inércia e o meu L aqui, esse L aqui é a distância do centro de massa, né? É o R do centro de massa. Substituindo então, aqui no caso aqui é o meu H. Então não vou usar L aqui não, eu vou pôr R do centro de massa mesmo, só para deixar bem claro. Então aqui é o R do centro de massa
aqui é o R do centro de massa, porque o período, né, do pêndulo físico é 2π raiz de mg, a distância do centro de massa. Então está aqui, esse aqui é o meu período ao quadrado. Substituindo então o momento de inércia aqui, o centro de massa, né, se ela for uniforme, se a gente supor que esse tamanho todo vale L, o centro de massa aqui, H, se a distribuição é uniforme e ela está presa bem na intimidade, então esse H aqui nada mais é que a distância do centro de massa é L sobre 2. Substituindo então I por 1/3 de ml ao quadrado e a distância do centro de massa por L sobre 2, que é metade do tamanho da barra, então o meu G ele fica igual a 4π ao quadrado. Aqui entra então ml ao quadrado dividido, esse 3 aqui aparece aqui aparece a massa também. A distância do centro de massa é L sobre 2, e isso tudo multiplica o período ao quadrado. Cancela essa massa aqui, cancela um desses L's, fazendo as contas eu tiro que é gravidade, então pode ser calculada por 8π ao quadrado vezes L dividido por 3 vezes o período ao quadrado. Ou seja, se a gente souber o comprimento dessa barra e calcular o período de oscilação dela, a gente pode facilmente determinar o valor da gravidade no local onde o pêndulo se encontra. Naturalmente, você poderia fazer isso soltando um objeto em queda livre. Só que isso vai te dar uma imprecisão muito maior se você comparar com a precisão que você obtém de calcular o período, né? É muito mais fácil você calcular o período de uma oscilação do que o tempo que um objeto leva para cair no chão. A não ser que você o solte de uma altura muito grande, mas aí também você vai ter os efeitos do ar que vão contribuir muito mais. Então você pega, põe ele para oscilar durante 20 oscilações, mede o tempo que ele levou, calcula o período, que é o tempo de uma oscilação. Com esse período você vem e facilmente calcula a força da gravidade. Só para concluir, vou fazer um teste, que é o teste 4. Então, teste 4, 3 pêndulos físicos de massa m0, 2m0 e 3m0 têm a mesma forma e tamanho e estão suspensos pelo mesmo ponto. Ordene as massas de acordo com o período de oscilação do pêndulo, começando pelo maior. E aí, qual desses 3 pêndulos físicos tem o maior período de oscilação? Isso, são iguais. O período de oscilação não vai depender da massa. O período de oscilação vai depender da distância do centro de massa e também da gravidade. Ponto final. Está aqui, ó. Apesar de você ver a massa explicitamente aqui, a massa se cancela aqui com o momento de inércia, não é isso? Então você tem a massa indo embora, aqui vai ter uma relação com a geometria do objeto, mas todos eles tinham a mesma forma, o mesmo tamanho, então a distância do centro de massa também é a mesma, a gravidade é a mesma, logo o período dos 3 pêndulos físicos é a mesma. Então esse teste serve exatamente para enfatizar e colocar na cabeça de vocês que o resultado não depende da massa do objeto como um todo.